Olá, meus amores, bem-vindos ao Nota de Deus, e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo ao qual nós vamos falar sobre o seguinte tema: por que ler a Bíblia? Como nós sabemos, a Bíblia ela realmente é um livro grande, que tem 65 livros, mas que é extremamente importante ler a palavra do Senhor para a nossa vida espiritual. Assim, a Bíblia, ela de fato, ela é o guia a qual Deus nos deixou para que a gente possa guiar os nossos caminhos aqui na Terra. Nela contém exemplos de heróis, do próprio Cristo, nos traz lições de vida, ensinamentos, e possui tudo aquilo que nós precisamos para poder ter uma caminhada de fé, uma caminhada de fato, assim, seguindo a vontade de Deus. Porque quando a gente simplesmente ouve aquilo que as pessoas falam, a gente não sabe de verdade qual é a essência daquilo que está na palavra. Então, é muito importante a gente ler a Bíblia para que a gente não seja enganado pelos falsos profetas, sabe? Para que a gente possa entender tudo que a gente está vivendo no cenário atual, que tem se cumprido aquilo a qual a palavra do Senhor diz. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tópicos que eu trouxe. O primeiro tópico antes de falar sobre os tópicos, uma coisa extremamente importante se a Bíblia é tão maravilhosa, se a Bíblia é tão cheia de bênçãos, por que as pessoas não leem a Bíblia? Uma das coisas que eu percebo é que as pessoas não leem a Bíblia porque elas se apegam ao fato de que não vão entender. Porém, quando a gente pede ao Espírito Santo, que é o autor, que pede a Deus para ler a Bíblia junto conosco, nós conseguimos entender, ele consegue trabalhar e renovar dentro de nós as suas palavras, ainda que a Bíblia seja um livro antigo. Então, lá em Oséias 4, versículo 6, a Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. E onde está esse conhecimento? Esse conhecimento está na palavra do Senhor. E é através dela que nós vamos conseguir ter o conhecimento necessário para ter uma vida não de completa felicidade, porque a vida com Cristo não é isso, mas para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então vamos lá. Primeiro tópico: para sustentar a minha vida espiritual. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também precisa. Quando nós passamos, por exemplo, um mês, uma semana, sem se alimentar, sem cuidar do nosso cabelo, sem cuidar da nossa pele, nós ficamos propícios a doenças, nós ficamos debilitados. E assim acontece com a nossa vida espiritual. Quando nós não lemos a palavra, quando nós não buscamos de Deus, nós ficamos fracos e damos brechas para que o inimigo entre em nossa vida. Mas, quando a gente lê a palavra, quando a gente se enche de Deus, o nosso espírito ele é fortalecido. Ou seja, cada vez que eu me alimento da palavra, que é o pão vivo, ao qual Deus deixou para nossas vidas, eu me fortaleço e aproximo o meu relacionamento com Deus. Porque se eu estou lendo a palavra e estou conhecendo a Deus, eu vou passar a ter intimidade com Ele. E uma coisa interessante que eu quero deixar é Mateus 4,4, que é quando Jesus ele é tentado pelo diabo, ele vence o diabo pela palavra. Então, assim, a gente vai vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades, conhecendo aquilo que a Bíblia tem para as nossas vidas. Segundo tópico: para adquirir conhecimento e sabedoria. Deus, ele fez todas as coisas. Todo o conhecimento e sabedoria está nele. Então, lendo a palavra, a gente vai ter a sabedoria e o conhecimento que a gente precisa, sabe? A sabedoria de Deus ela é maior do que qualquer sabedoria humana. E a Bíblia está cheia de ensinamentos, de conselhos, a qual pode nos instruir a tomar caminhos em nossas vidas, a tomar direções e diretrizes que vai nos levar a um caminho de satisfação, vai nos levar ao caminho de bênção, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e assim diz a palavra do Senhor. Então não se apegue àquele fato, como eu falei anteriormente, eu não vou ler a palavra porque eu não sei, mas peça para que o autor da palavra, o Espírito Santo, ele te conduza para que você consiga ler a palavra. Vamos para o outro tópico: para vencer o pecado e resistir o mal. A palavra do Senhor diz que quando a gente observa a palavra do Senhor, nós somos purificados. Isso está lá em Salmo 119:9. Então, o que é observar a palavra do Senhor? É ler e entender o que ela traz para mim. A palavra do Senhor também diz em Filipenses que
posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Então, se Jesus ele me fortalece, eu vou conseguir vencer lutas, eu vou conseguir vencer adversidades, eu vou conseguir passar por seja qual for a provação, porque ele vai estar comigo. E a palavra do Senhor também diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quando eu tenho conhecimento da palavra, eu sei que o diabo ele pode até se levantar para me atingir, mas ele vai ter que fugir de mim, porque eu sou sujeito a um Deus. E para mim ser sujeito a um Deus, eu tenho que conhecer que Deus é esse. E como é que eu vou conhecer? Lendo a palavra. Então, assim, quando somos entregues e obedientes à palavra de Deus, o diabo ele se levanta, como eu falei, mas para cair. E assim, como eu posso obedecer à palavra do Senhor? Guardando e seguindo os seus mandamentos. Vamos para o próximo tópico. Para aprender e ter esperança. A palavra do Senhor ela é o nosso auxílio para todas as circunstâncias, como eu falei. Que a gente vem enfrentar, seja momentos de alegria, seja momentos de tristeza. Ela tem as palavras certas para restaurar nossas vidas, para nos dar esperança, para nos dar ânimo, para nos dar diretrizes. E lá em Romanos 15, versículo 4, fala: porque tudo que está dantes escrito foi para o seu ensino. Tudo que está na palavra, ela foi escrita para o nosso ensino, para o nosso conhecimento, para que a gente possa ser capacitado e para que haja em nós esperança. Ou seja, Deus deixou a Bíblia para que nós fôssemos ensinados através dele. Então, é uma ferramenta para que sejamos capacitados, sejamos instruídos por ele. Vamos para mais um tópico. Para nos dar discernimento. Esse é um tópico que eu acho extremamente importante, porque muitas das vezes, devido às nossas próprias experiências, devido ao nosso próprio julgar, a gente não vai saber discernir o que é bem e o que é mal, ou a gente pode julgar de maneira mal, de acordo com a nossa natureza humana. Porém, a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada, do que a espada de algum de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e a junta das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ou seja, só a palavra de Deus ela tem o poder para de fato discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E quando você lê a palavra de Deus e você busca de Deus, ele te dá esse discernimento. Então vamos lá para mais um tópico. Para conhecer de fato quem é o seu inimigo e aprender a vencê-lo. Para mim, esse é um dos tópicos mais importantes. Por quê? A palavra do Senhor diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o meu marido, não é contra a minha esposa, não é contra as pessoas que se levantam contra mim, mas é sim ligada ao mundo espiritual, contra as potestades, contra os principados, contra as trevas destes séculos. Então, contra as maldades celestiais, ou seja, existe um inimigo no mundo espiritual e é contra ele que eu devo bater e não bater de frente. Eu devo saber quem é o meu inimigo, para eu saber qual é a ferramenta, a estratégia que eu vou usar para debater de frente com ele. Então, quando eu tenho esse conhecimento da palavra do Senhor, eu vou me revestir das armaduras corretas, a oração, o jejum, a palavra, para poder vencer o inimigo, para poder vencer o mal, e não lutando com aquela pessoa a qual eu devo amar, a qual eu devo orar e pedir para que seja salva e encontrada pelo Senhor. Outro ponto que eu queria deixar para completar esse tópico é que a Bíblia é o único livro que, ao mesmo tempo que mostra que somos fortes, revela os nossos pontos fracos e ela nos ensina como nós podemos melhorar e onde nós vamos melhorar. Ou seja, ela permite que Deus trabalhe numa medida correta, ela nos fortalece, nos molda, para que quando o diabo vinha tentar nos afrontar, ele não tenha poder sobre as nossas vidas. Então, vamos para mais um tópico, que é para termos conhecimento de todas as promessas que Deus deixou para nossas vidas. Deus deixou infinitas promessas para nossas vidas e essas promessas estão na palavra do Senhor, são promessas lindas e maravilhosas. Mas eu quero deixar apenas uma, que está lá em Apocalipse 2, versículo 7, para a gente meditar.
quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe hei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ó, que promessa linda. Então, é a promessa da vida eterna, a promessa da salvação. Sabe, se você tem interesse de viver essas promessas, de conhecer quem é esse Deus, eu te dou esse conselho. Abra sua Bíblia, leia, convide Deus a estar com você, a te instruir e a fazer parte desse ensinamento. E para fechar, eu queria deixar um último tópico que é, se você já é um leitor, não seja apenas um leitor, sabe? Se você vai para a igreja e só ouve a palavra, não seja apenas um ouvinte, leia. Não seja apenas um leitor, também seja um praticante, porque a palavra do Senhor diz em João 2,25 que aquele que guarda as palavras do Senhor verdadeiramente se aperfeiçoa nele. E ele está em nós quando nós guardamos a palavra dele. Então, não basta ser simplesmente um ouvinte da palavra do Senhor. Nós devemos obedecer e usar ela como um instrumento, como um manual para que possamos fazer e seguir e tomar todas as decisões das nossas vidas. Então, um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, traga outros pontos que vocês acham importante e até a próxima.